O Instagram nos colocou para correr, ó, nossa live. Estendeu o tempo, mas aí a gente continua ainda dentro do assunto, conversando com Carlos. E agora, só esperar ele retornar aqui que eu chamo novamente. Estamos falando, gente, sobre estratégias de marketing para ganhar. Estratégias de marketing, né? Marketing de relacionamento, a vacina para suas vendas. Deixa eu ver se ele já entrou aqui. Ó. Voltem todos para a live, meu povo. Voltem. Tô de volta. Pronto. Eu falo Voltamos. demais, eu falo demais, aí o Instagram falou, cara, deixa eu cortar esse cara, senão ele não vai parar de falar. Colocou a gente para correr. Pode continuar. E tinha um texto que eu queria que você lesse de uma. E eu não escrevi aqui, ela elogiando você, não lembro o nome da pessoa, mas ela elogiando, mas que palavras de sabedoria. Ela estava muito contente com o conteúdo que você estava trazendo. Achei muito lindo, muito fofo. E ela caiu, ela tá aí ou não? Ela voltou? Estava na live anterior. Ainda não vi o rostinho aparecendo, não. Mas se você aparecer, dá a cena aqui para a gente saber quem foi que escreveu o texto. E a Antônia Fala tá pra falando, mim, vou estou ficar feliz. amando a live, o povo tá feliz, que bom. Ah, É bom, né? que Quando o legal, que conteúdo é legal. bom, a gente se empolga. Pode continuar. Que bom. E isso é bom porque aí vocês vão falando bastante coisa assim, mas não precisa, não para me elogiar não, que não precisa não, mas para falar do que a gente está conversando aqui bastante, porque a Pri me chama mais vezes, assim, eu tenho o maior prazer de vir aqui conversar com vocês mais vezes aí, porque E eu tava falando se a aqui, eu gente não tava fizer pensando esse nisso, barulho falou aí, pra... ela não me convida mais. Aqui a gente tem muito tema para conversar, coisa boa. Então, Isso, a foi gente uma está de... falando. É rapidinho, eles estão falando assim, ela mora em Pernambuco. Foi uma de Pernambuco que estava ligada aqui, mandou um Ah, que texto lindo legal. para você, mas a gente fica aí o texto, depois a gente vê na live como foi. Ah, o nome dela é Tá bom, Maria. Ok. Maria. A Antônia tá falando aqui. Tá todo mundo ligado, Obrigado, apenas. Antônia. Obrigado, Pode viu, Antônia? continuar, então. Beijo no seu coração e no da Maria também, mesmo ela não estando aqui. Muito obrigado. A gente, como eu estava falando para vocês, a gente tem que fazer a coisa mais personalizada possível. E para a gente ser personalizado, a gente já tem que ter cliente, ter tido esse contato com esse cliente. O cliente já tem que ter sido cliente nosso de alguma forma, né? Para a gente chegar nesse nível de cuidado, de personalização. Então, mais do que nunca, é momento de a gente fidelizar o nosso cliente. A gente entender que o nosso cliente tem que ficar com a gente um tempo maior com a gente, consumindo da gente, né? Se a gente pegar aí, ó, sei lá, vou no ramo de gastronomia, desse ramo de gastronomia, se a gente pensar em restaurante, por exemplo, no modo clássico, quantas vezes o cliente tem contato com a gente num restaurante? Você aí que entrega alguma coisa, que vende alguma coisa, empreendedor individual, que vende alguma coisa, quantas vezes você tem contato com o mesmo cliente, vendendo produtos para aquele cliente? Você tem várias chances de encantar esse cliente. E se você não encantar, e se ele se encantar com outro cliente, você perdeu esse cliente. E no momento de hoje que a gente está vivendo, particularmente falando, cada cliente, sempre foi na minha opinião, mas no momento de hoje mais ainda, cada cliente é como se fosse o único das nossas vidas. Assim. A gente tem que olhar para aquele cliente que está comprando e dizendo, esse daqui é o cara, ele é o cliente da minha vida. Assim. Eu tenho que tratar ele como se ele fosse o melhor, o maior, a tudo de bom.com, porque a gente está grão em grão, assim, a gente tá, quando você consegue, não sei se vocês estão vendo isso, mas um negócio de maneira geral, quando faz uma venda hoje, tem rojão de comemoração quando consegue fazer uma venda, porque está realmente difícil de vender. Então, é um momento mais primordial para a gente encantar esse cliente, para a gente continuar vendendo para ele, porque está difícil da gente pegar clientes de fora, externo, no momento que a gente está hoje. Porque a gente entra nessa área de competição e é muito complexo a gente competir na internet, é muita gente competindo com a gente na internet, diferente do teu ponto físico aí. Então hoje é o momento da gente encantar esse cliente. Não pega lá a tua lista, separa as pessoas que já comprou, manda aquela mensagem que a gente falou, bem pessoal, sem copiar e colar o que eu falei, a maneira que você cumprimenta as pessoas mesmo, para ela entender que é você que está falando realmente, não é um texto que alguém criou, e pergunta para ela o que ela está precisando, se você pode ajudar ela de alguma forma. Entrando nessa pegada de ajudar, que eu usei esse termo agora, eu vou de novo bater nessa tecla. Hoje,
a gente está vivendo um momento, tem que ser muito claro isso em tudo que a gente vai fazer. Na nossa comunicação, na nossa oferta, em tudo que a gente vai fazer hoje, a gente tem que deixar muito claro que a gente está disposto a ajudar. Nunca foi, talvez, tão evidente a questão de compartilhar, de altruísmo, de pensar no outro, de ajuda coletiva. A gente nunca, talvez, tenha vivido na humanidade um momento tão forte nesse sentido. Tudo que a gente fizer fora disso, tudo que a gente tentar, soa para quem está recebendo essa informação, esse contato, não importa a mídia, tá? Pode ser no Instagram, pode ser no Facebook, pode ser pessoal, pode ser no telefone, no 1 a 1, não importa a mídia. Tudo que você falar fora desse contexto de altruísmo, de se colocar no outro com relação ao que você vai fazer, está disposto a contribuir, soa para quem está recebendo aquela informação que você está sendo oportunista. Então, assim, algumas pessoas estão entrando em contato comigo e falando assim, como é que eu vendo nesse período, cara, que parece que eu me sinto até mal de oferecer alguma coisa, parece que eu estou sendo um oportunista, um bandido nesse momento, vendo que as pessoas estão tendo necessidade e empurrando o produto para eles. Só aparece isso e isso só acontece se você não tiver verdade no que você está fazendo. Se você quiser realmente se aproveitar disso, e a gente sabe, infelizmente, que tem gente se aproveitando disso, se quiser só se aproveitar disso, desse momento para poder empurrar alguma coisa, vender alguma coisa para alguém, você sim está sendo oportunista. E eu vou dizer uma coisa muito séria para quem está fazendo isso ou para quem está pensando em fazer isso. Anotem aí que isso é bastante sério. O ser humano, o povo de modo geral, o ser humano de modo geral, não perdoa quem faz isso. Isso é imperdoável. Se a gente pegar a crise de 2008, várias empresas que se usaram daquele período que a gente estava vivendo, de empobrecimento do mundo, tudo isso que a gente viveu lá em 2008, na bolha da economia, tal, do mercado imobiliário americano, todo mundo que abusou disso para ganhar, para se valorizar, não existe mais, quebrou, independente do tamanho da empresa. Eu poderia até citar alguns nomes gigantes que quebraram depois disso. Eu não vou fazer isso com respeito à marca, eu não vou fazer isso ser antiético nesse sentido. Mas empresas grandes marcas, literalmente quebraram. Se vocês pararem para pensar, aí vocês vão lembrar de empresas que até 2008 existiam e que hoje ninguém ouve falar. Porque elas pegaram um conceito e se aproveitaram disso para poder ganhar dinheiro. E eu sempre falo, né? Quando a gente faz isso, é como se a gente estivesse pegando um balde de água. Imaginem agora aí, um balde, passassem a mão na água para tentar pegar com os dedos abertos. Quando a gente faz isso, é como se a gente estivesse fazendo isso, tentando pegar água com o dedo aberto. Algum cliente vai ficar entre um dedo e outro? Vai, alguns clientes ficam, que é o que os oportunistas conseguem vender. Mas a grande maioria vão cair no meio entre os dedos. E esse que cair, gente, a gente nunca mais recupera. Não tem jeito mais. Nem o marqueteiro melhor do mundo, você contratar lá o cara que trabalhou com marketing, CEO do marketing da Coca-Cola durante muitos anos, você contratar ele, que é, para mim, um dos top do mundo, o Ryan Dice no marketing digital, cara, melhor, na minha opinião, do mundo, você contratar, nem ele consegue salvar teu negócio, se você fizer isso. Ninguém mais recupera a tua imagem. Porque o ser humano detesta quem faz isso. Mas tem pavor. É o pior sentimento que a gente tem, é quando a gente olha para alguma coisa que aconteceu com a gente olha para aquela situação e vê, cara, ele se aproveitou de mim naquela situação. Não existe sentimento pior. É um negócio que dilacera o nosso coração. Assim, é um negócio que você se sente um inútil, você se sente burro, você se sente traído. É terrível, é terrível. Se a gente levar para o campo das relações, é como se a pessoa tivesse realmente traído. Um adultério e tal. É uma coisa que magoa e que, cara, é uma cicatriz que não sara mais. Sangra pro resto da vida. Você pode até sobreviver com ela, mas você vai sobreviver com ela sangrando. E no mundo dos negócios, como diferente do relacionamento, eu não sou obrigado a ficar com você sangrando. Se você fez isso comigo enquanto marca, tá me doendo, eu simplesmente paro de consumir. Eu nunca mais vou Exatamente. lá. Então é assim, gente, por favor, pelo amor de Deus, pedido do tio Carlão, não se aproveitem das pessoas nesse momento. Em hipótese alguma, não se aproveitem. A gente está vivendo um momento muito difícil. Vamos se ajudar, porque assim, ó, cada
eu fico vendo essas pessoas, por exemplo, eu não sei se aí na tua cidade tá, Pri, mas aqui em São Paulo a gente estava vivendo um momento, até semana passada, com relação a gás, a entrega e tal. Aumentando tudo. Algumas pessoas vendendo a R$ 170, R$ 190 um bujão de gás, coisa que era 70, os caras vendendo 180. Gente, não faça isso, porque isso faz uma diferença gigante. Eu não estou dizendo isso para você fazer, para você ser bonzinho, não, tá? Eu não estou querendo levar para esse lado, não, Mas é apesar que eu acho justo, que é né? isso. Mas porque as pessoas não vão te perdoar, seja justo. Entregue realmente o que você tem que entregar. Não tente achar que vai salvar o teu negócio porque você conseguiu dar uma garfada de R$ 50 a mais. Chega de jeitinho brasileiro. Chega. A gente tem que Isso é parar com essa vergonhoso, na ideia. verdade. Vergonhoso. A gente tem que parar com essa ideia. Algumas pessoas que a gente sabe que não foi impactada, alguns negócios a gente sabe que não foi impactada ainda, e as pessoas se aproveitam disso para não pagar as pessoas. Então, não sei se vocês estão vendo isso, mas algumas pessoas se aproveitam disso para não pagar, para simplesmente pôr culpa no coronavírus de não pagar. A pessoa tem o dinheiro, aí fala, não vou pagar não, e vou dizer para a pessoa que já foi impactada por esse processo. Isso é vergonhoso. E as pessoas não Ó, perdoam isso. achei Não bem tem, essa é interessante uma que, coisa que realmente é imperdoável, quando as pessoas sentem que você está fazendo esse processo. sim, achei bem interessante que Doralice falou, ela disse assim, ó, ser honesto e analisar o cenário, né? Que você está Isso. falando. E aí, Priscila e Doralice, analise o seu cenário primeiro, tá? Parece maluquice, mas não se importa com o que está acontecendo, não. Tá cortando aí? Estão me ouvindo? Tô ouvindo, não, eu falei interessante isso que você Ah, tá. falou. Analise o seu cenário, porque assim, ó, uma coisa que eu sempre tenho em mente e que eu falo para as pessoas, a gente tem que se ocupar com o que a gente consegue resolver. Antes de eu parar para ter tomado a decisão, eu primeiro olho para o que está acontecendo e eu falo assim, o que é meu? Não consegui resolver. Vou dar um exemplo para ficar claro. Economia nacional. Eu consigo resolver a economia? Não. O impacto que a economia vai ter com o coronavírus, eu consigo resolver isso? Não. Por que eu vou ficar me preocupando com o impacto da economia se eu não consigo resolver? E a gente, nesse momento maluco, a gente, muito por conta da churrada de informação que a gente fica na nossa cabeça, a gente fica muito mais preocupado com o externo do que com o interno. Então a gente não para pensar no nosso negócio, por isso que eu estou falando desde o começo para a gente fazer essa introspecção, entender quem eu sou na fila do pão, porque eu tenho que me preocupar com o meu negócio, com o que eu posso fazer de diferente para o meu negócio. Não para o mercado, porque eu não consigo mexer no mercado. Eu não consigo, por exemplo, parar o coronavírus. Ele está aí. Eu não consigo mexer nisso. Agora, o que eu posso fazer mediante esse caos externo? O que eu posso fazer internamente, dentro do meu negócio particular, para me ajudar a sair desse processo? É isso que a gente tem que pensar. Então, o olhar hoje é muito mais para dentro do que olhar cenário. Porque o cenário vai te apresentar um cenário horrível. Não tem jeito. O cenário vai te dizer assim, ó, tá horrível. É esse número que eu disse no começo. 11% só das empresas tem 2 meses de sobrevivência. Pequenos e médios negócios têm 2 meses só de sobrevivência sem vender. Então o cenário é péssimo. Se você olhar para o cenário, você joga a toalha. E o maluco é que a gente nem entrou perto do epicentro do negócio, a gente nem começou a ter um impacto real na economia disso, e já tem empresa falindo, já tem empresa dizendo, eu não vou mais abrir. Mandando toda a folha de funcionário embora. Tem uma pessoa bem próxima da família que falou hoje, ó, chamaram lá, mandou todo mundo embora e o cara fechou a empresa. E a gente está longe do epicentro do problema. Então, assim, já estão pensando, porque está olhando cenário. Ele não parou para olhar o interno. O que eu tenho hoje dentro de possibilidades? Se eu olhar para o cenário é terrível, eu vou fechar. Então olhar para o interno, é dizer assim, ó, não, tá bom, dentro da minha realidade. E tem uma outra coisa que eu gostaria de falar aqui com a tua audiência, se você me permitir, que é o seguinte, a gente tem 2 opções nesse momento. A gente está em 2 posições nesse momento. Primeira posição, preciso de ajuda. Tem um monte de gente aí que está precisando de ajuda. Inclusive, quem estiver na situação, coloca aí nos comentários, preciso de ajuda, eu preciso de ajuda, para a gente ter um número aqui. E a outra posição é, eu posso ajudar.
Tem gente que precisa de ajuda, muita gente que está vivendo um processo já de precisar de ajuda. Eu estou falando de ajuda financeira mesmo, tá? De negócio. E tem gente que não, ainda não. O cara tinha reserva de caixa, às vezes acabou de fazer um negócio que foi bacana antes do coronavírus, então ele tem uma reserva que dá para ele sobreviver. Então esse cara ele está podendo ajudar. Tem muita gente precisando de ajuda e tem algumas pessoas podendo ajudar. Gente, pelo amor de Deus, quem está podendo ajudar, ajude. De que forma, cara, que eu posso ajudar as pessoas? Ah, você tem uma funcionária no teu negócio, liga para ela, pelo amor de Deus, você tem capital e fala assim, ó, como é que tá as coisas aí? Tá difícil? Seu marido foi mandado embora? Tá ruim as coisas aí para comprar? Eu vou fazer o seguinte, eu vou te antecipar 3 salários, depois a gente vê como desconta isso. Ajude as pessoas. Não é porque eu tô falando isso porque eu quero ser bonzinho, que eu sou, e o cara não tá querendo estrelinha, um monte de coraçãozinho aqui na live. Falar nisso, ninguém me dá coraçãozinho, não. Eu tenho cara de bravo, as pessoas não me dão coraçãozinho. Só quando você fala que sobe coraçãozinho. Mas eu já tô acostumado com isso, minha cara de bravo assusta. Mas não é por isso que eu tô falando isso, não é porque eu quero ser bonzinho, eu quero demonstrar que sou bonzinho. Não. É porque se a gente não ajudar o processo, a engrenagem, ela vai travar. Porque imagina, se essa tua funcionária teve mesmo que você pagou só o salário dela, mas se o marido foi mandado embora, se a economia local dela lá, domiciliar, não é suficiente para ela consumir, logo, uma hora essa cascata vai chegar no teu negócio. E as pessoas vão parar de consumir o teu negócio também. E aí trava a economia. Então, todo mundo tem que contribuir para que a economia continue. Esse é um momento muito importante de a gente fazer economia local, então ajudar as pessoas do seu ecossistema, então entender quem é no teu bairro que vende o quê, e comprar das pessoas que estão ali, para as pessoas, e não é egoísmo, é para as pessoas se ajudarem, porque cada um se ajudando, sai todo mundo dessa brincadeira depois. Uns com a perna mais ou menos, outros com o braço quebrado, outros com o rosto arranhado, outros sem ter arranhão nenhum, mas a gente sai depois no final do processo. Eu brinco, e é uma brincadeira infelizmente triste, mas é como se fosse assim, o coronavírus ou essa pandemia que está acontecendo, é como se fosse um buraco que abriu na nossa frente, só que o buraco foi tão grande que caiu todo mundo de uma vez só dentro desse buraco. Imagina, ó, tá todo mundo lá quietinho, cada um no seu mundo, tá vivendo o seu mundo, as loucuras de cada um da sua cidade, enfim, e aí abriu um grande buraco e aí, bum, engoliu todo mundo. Só que algumas pessoas foram lá para o fundo do buraco, estão lá longe, que vão demorar para sair, precisam de ajuda para sair. Outras pessoas estão na beirinha do buraco, ela só escorregou e caiu. Sabe quando você fica segurando na borda do buraco? Tem algumas pessoas que estão ali, todo mundo caiu, mas tem algumas que estão muito perto de sair. Então essas que estão perto têm que ajudar quem está lá no fundo, porque a gente só vai sair se todo mundo sair do buraco. Senão vai travar. A economia trava. Se todo mundo não sair, ou grande parte das pessoas não saírem, a economia trava. E aí ninguém sobrevive, nem grande, nem pequeno, nem médio, morre todo mundo. E como eu sei que a gente não está num prenúncio apocalíptico, pelo menos até onde eu sei, a gente precisa fazer elementos para a gente sair dessa e sair vivo dessa parada, todo mundo. E sair vivo não só de sobrevivência, sair vivo pronto para seguir a vida e continuar fazendo as coisas que estão fazendo, fazer o que tem que fazer, mas para isso a gente não pode deixar esse sistema parar, travar. Se você está aí agora, que pode, sei lá, acontecer alguma coisa com você que felizmente, graças a Deus, você tem condições de ajudar, ajude. E quando eu falo ajuda, não estou falando de ajuda social, de doação, que isso é lindo, faça também, pelo amor de Deus, se você puder. Mas não estou falando só disso, estou falando de ajudar no sentido de ajuda coletiva. Tem uma pessoa lá que você sempre cortava, vou dar um exemplo, sempre cortava o cabelo. Você não está podendo ir para o salão porque está fechado. A tua cabeleireira, a tua manicure que faz há 5 anos a tua unha, mulherada aí, que faz a unha toda semana, 15 dias e tal, que trabalha com você há 5 anos te atendendo bem, que você gosta dela, talvez ela esteja passando fome na casa dela agora porque ela não consegue atender. Então, se você tem condições, liga para ela e fala para ela: oi, fulana, tudo bem? Aqui é fulana que faz a unha com você toda semana. Como é que tá as coisas aí? Tá tudo bem? Você tá precisando de alguma coisa? Vamos fazer o seguinte, eu vou pagar 10 unhas para você e quando passar isso aí eu fico em crédito de 10 unhas. Porque a gente tem que fazer a pessoa sobreviver agora. Agora é o momento de ajudar essa pessoa. Então eu vou adiantar aí, eu vou pagar 10
E aí depois, quando voltar isso, a gente acerta. E para quem precisa de ajuda, isso que eu acabei de falar serve como gatilho para poder vender. Então, assim, as pessoas não estão consumindo o seu serviço. Por exemplo, você é manicure agora, vou inverter a ótica. Você agora precisa de ajuda. Você é a manicure que está precisando de ajuda, tá? Você liga para a pessoa, oi, dona fulana, tudo bem? Tudo. Senhora que faz a unha aqui todo dia, tal, eu sou fulana. Eu tô com uma promoção por conta do coronavírus, quando isso que a gente está vivendo, eu resolvi fazer uma coisa aqui para os meus clientes. Eu quero continuar atendendo a senhora pro resto da vida. Então, vamos fazer o seguinte, se a senhora comprar um pacote de unha, sei lá quanto custa. Quanto custa pé e mão aí na tua região, Pri? Uns, 25. Não te ouvi, não te ouvi. R$ 25. 25? Então a gente Isso. pega lá R$ 25. Aí você fala assim, ó, fulano, se você comprar um pacote de 10, eu faço por R$ 20 cada unha. Sei lá, tá? Tô chutando aqui. Tem que fazer conta isso, mas um exemplo assim. E aí você compra o pacote de 10 e quando passar isso aí, eu te atendo 10 vezes. Você vem 10 vezes aqui sem me pagar nada. É uma maneira de você antecipar a receita, porque a gente está no momento de se manter vivo, de pé. Você antecipa a receita. Se a pessoa Sobrevivência, né? tiver com grana, ela pode te ajudar, ela pode contribuir. Eu não estou ouvindo o teu áudio, Pri. Eu li um artigo essa semana Você está me ouvindo, falando o Pri? seguinte: Você está me tô ouvindo? ouvindo, tô ouvindo bem, tá ótimo, tô acompanhando aqui muito bem, tô escrevendo, tá surgindo coisas bem bacanas aqui, tudo que você está falando. Eu andei bem no artigo essa semana e falava mais ou menos isso que você está falando, né? Falava o seguinte, assim, que vai existir, né? Já existe o mundo antes pandemia e o mundo após. E as empresas que querem se manter e sobreviver, ela vai ter que ter um pensamento solidário. Isso quer dizer que, mesmo que você não seja solidário, você vai ter que ter atitudes solidárias. Por exemplo, se você está em uma rua que tem dois restaurantes nessa rua, então se os dois têm cardápios parecidos, então hoje você fala assim, ó, hoje eu vou fazer tal coisa e você faz tal coisa. Esse comum acordo Pri, eu não que estou te ouvindo. parece... Não está me ouvindo? Não. Uau, que foi? E agora? Voltou? Melhorou? Não estou te ouvindo. Não? Seu áudio tá ótimo. Peraí. Então deixa aqui, peraí. Não estou Vou te ouvindo. Você está escrever. me ouvindo? Você está me ouvindo? Tô. Escrevi aí. Seu áudio tá ótimo. Aqui, peraí. Dá uma olhada. Eu não estou te ouvindo, não sei por quê. Que pena. Estão Peraí, ouvindo viu? os dois, eles estão dizendo aqui, e eu não estou te ouvindo. Agora você me ouve, não? Deixa eu ver. Tô ouvindo Você super desculpa. bem. Tô te Não, ouvindo tô te super ouvindo. bem. Que pena, eu não estou te ouvindo, eu não ouvi o que você falou. Tenho certeza que foi extremamente importante, eu não ouvi. Ah, estão falando que tá ouvindo os dois, tá super bem, eu não tô te ouvindo. Acho que o problema é aqui. Pode continuar. Me ajuda aí escrevendo, gente, para andar mais rápido. Fala para ele olhar umas mensagens anteriores que eu achei bem pertinente com a ver com o que ele está conversando. E aí, para ele poder continuar falando. Pode continuar. Tô tentando fazer leitura labial do que a Priscila tá falando aqui. Tentei fazer. Leitura labial foi ótimo agora. Não sou bom nisso, não. Não consegui entender nada que você falou aí. Tá Não sou vendo? bom em leitura labial. Mas mas é isso, gente. Eu acho que é assim. Tenho certeza que a Pri falou foi extremamente importante, mas é isso. A gente a gente tem duas opções hoje. A gente ser lá a pessoa que está precisando de ajuda e a pessoa que pode ajudar. E a gente não pode, em hipótese alguma, ser, na minha opinião, tá? Ser essa pessoa que pode ajudar, ser essa pessoa que pode ajudar e não ajudar.
A gente tem que contribuir. E contribuir no sentido de, eu vi a Antônia aí, parabéns, Antônia, inclusive, ela colocou aí que vai amanhã mesmo ligar para a manicure dela, para ver como é que ela tá. Isso mesmo, é momento disso, é momento de a gente ligar para as pessoas que a gente foi atendido durante tanto tempo, e não é para dar uma de bonzinho ou boazinha, é porque, cara, te atendeu tanto tempo, foi tão boa com você esses anos todos, não custa nada se ajudar essa pessoa. E com isso, você vai deixar o ecossistema ainda girar. Se você não ajudar, a economia dessa pessoa vai quebrar, não vai comprar e vai chegar o problema vai chegar em você. Então é momento de a gente fazer o sistema continuar girando. E não existe nada melhor de fazer o sistema continuar girando de quem está na saídinha do buraco lá, quem está prestes a sair, ajudar quem está lá no fundo, morrendo. A gente precisa ajudar quem está lá. É um momento de ajuda humanitária, no sentido de ajuda social, sim, é um momento disso também. É claro que é um momento disso. Mas é um momento de extrema importância de uma preocupação de sanar uma necessidade, captar uma necessidade econômica de pessoas que esteve com a gente o tempo inteiro. A gente lembrar dessas pessoas e é o momento de a gente contribuir para essas pessoas. E se a gente for essas pessoas, a gente tem a oportunidade de oferecer para as pessoas que compram da gente de forma diferente. É o que eu falei, antecipação, faz um bloco de sessões e antecipa. Eu estava conversando com a terapeuta e ela estava dizendo, que trabalha com terapia holística, ela estava dizendo para mim, olha, o meu negócio não dá para poder fazer, porque eu trabalho com terapia holística, eu preciso atender a pessoa, pegar, enfim, fazer lá, tem que fazer, que eu não entendo muito disso, mas eu falei, por que você não faz um pacote, cria lá dentro do teu cálculo mínimo que você pode dar e oferece para essa pessoa uma antecipação. Quando passar isso, porque vai passar. Independente se a medicina está avançada, ela vai descobrir um remédio, enfim, uma vacina, vai passar por isso. Aí você entrega para ela depois. Mas ela te paga agora, ela te mantém saudável agora e ela tem economia com isso. Ela não vai ser boazinha só por ser boazinha, ela vai economizar no final. Porque, afinal de contas, ela vai te pagar menos do que ela pagaria se você estivesse pronta para entregar. Então, acho que é isso, é momento disso, da gente... Altruísmo, acho que é a palavra de ordem, mais do que nunca, de olhar para o outro e sentir a dor do outro como se fosse minha, sabe? Olhar para quem está passando por alguma necessidade e falar, cara, aquele cara ali poderia ser eu que estivesse passando a necessidade. E se eu não fizer a economia girar, não é que poderia, vai ser eu daqui a um tempo. Então, a gente precisa, é um momento disso, de olhar para o outro com esse olhar aí de altruísmo. É isso, eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma aí, Pri. Eu tinha coisas pontuais para falar, tipo técnica e tal, mas eu resolvi bater esse papo e falar um pouco sobre uma abrangência maior, porque o que eu espero de vocês, que estavam aqui com a gente até agora, é que vocês tenham entendido a lógica por trás do processo, não o como fazer por fazer, para replicar. É a lógica. Qual que é a lógica do que a gente conversou aqui até agora? A lógica é, eu preciso entender o outro e atender o outro de maneira personalizada. Não é momento de Ctrl-C, Ctrl-V. É momento de você fazer de forma única. Eu preciso entender. Eu só posso ser único para alguém se eu sei quem eu sou. Então, é olhar para dentro para entender quem eu sou, quem é o meu negócio, de que forma eu entrego. A partir disso, eu sei exatamente como eu sou, eu consigo entregar de forma personalizada para aquela pessoa. Entender o outro como se fosse você, esse é o ponto. Eu parto para ajuda das pessoas. Eu não saio tentando vender, eu ajudo as pessoas, que é o que a gente falou, que é vender sem querer vender, é quando a gente é genuíno isso. Tem que ser genuíno. A minha preocupação eu vou ajudar as pessoas. O meu produto ajuda as pessoas nisso, o meu serviço ajuda as pessoas nisso. Então ofereço porque ajuda. Os lembretes que ficou aí, eu estou fazendo um overview, aí um resumão do que a gente falou. Os lembretes, não seja oportunista nesse momento. Não queira garfar um dinheirinho a mais. Não vale a pena, sinceramente não vale a pena. Contribua para as pessoas, ajude pessoas, contribua, faça de maneira como você, seja caridoso como você nunca foi. Esse é o momento de você ser caridoso, de você olhar para o outro como se fosse você realmente estivesse passando por aquilo.
ajude, contribua de formas mil, faça a diferença na vida das pessoas. Ligue lá para as pessoas que te atenderam durante anos, aquele garçom que sempre te atendeu, aquela pizzaria que você sabe que está fechada agora, que era uma pizzaria que você ia com a sua família. Lembra desse povo, liga para eles, pergunta se pode fazer alguma coisa por eles, tenta ajudar de alguma forma, contribua, faça o bem. Entenda que se você não está fazendo o bem só pelo bem, esse é o momento de fazer o bem para o ecossistema continuar girando. Porque se ele travar, vai travar para você também. Eu acho que é isso. Infelizmente eu não estou ouvindo a Pri. Espero realmente do fundo do meu coração que eu tenha contribuído de alguma forma. E espero também que eu possa vir outras vezes aí para conversar com vocês, que eu adorei estar aqui conversando com a sua audiência, Pri, com o povo lindo que estava aqui com a gente até agora. Um beijo, um abraço no coração de todos aí que estiveram comigo até aqui. Espero realmente que eu tenha ajudado e contribuído de alguma forma. Obrigado, Antônio, aí, pelos seus feedbacks. Obrigado a todo mundo aí. Doralice. Agora, tá vendo? Ela falou que está mandando um coraçãozinho aí, mas para mim também. Ela colocou o seu nome, porque eu falei, não tem jeito, é só quando você fala. Colocou o seu nome e colocou para mim também. Mas eu agradeço, viu, Doris? Muito obrigado pelos coraçãozinhos. Muito bacana mesmo. Amém, querida? Amém. Deus te abençoe também, Antônio. Com Deus. Vai dar tudo certo, gente. Vai dar tudo certo. A gente vai passar por essa daí. Vai ser só mais um aí. Mohamed está acompanhando aqui a live. Ô, Mohamed, você não fala português? Eu acho que você fala, tá entendendo português, né? Que a gente está conversando. Você é da onde? Do Irã? Ô, Carlos, esqueci que você não está me ouvindo. Obrigado você, Tânia. Obrigado você. Manda esses recadinhos, gente, para Carlos. Aproveitem que ele está lendo as mensagens. Isso. O pessoal tá. Eu só quero que você leia as mensagens. Estão falando aí, Pri, eu vou testar isso. Eu vou sair, aí você me convida de novo para ver se eu consigo te ouvir aí. Ok. Vamos ver. Já mandei o convite novamente. Quer dizer que você é do Irã? Você mandou os dados de como está aí o corona aí no Irã? Seja bem-vindo, Mohamed. Eu tenho um amigo que chama Mohamed e mora em Moçambique e ele é muçulmano. Uma família linda que me recebeu com muito carinho. Aguardando aqui Carlos receber. Isso vai passar, realmente vai passar. Mandei o convite, eu vou cancelar e vou enviar novamente para ver. Isso vai passar, gente. Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Entrou já. Agora eu estou te ouvindo. Eu devia ter feito isso antes. Obrigado aí por quem deu esse toque. Eu não sei quem foi que falou, mas obrigado, deu certo. Quem foi a pessoa iluminada? Eu estava falando assim, sobe um pouco as mensagens para você poder ler o que o pessoal escreveu para você, interagir, que o pessoal gostou demais do assunto e discutir junto contigo. Sabrina, amor, beijo! Que legal, que legal. Muito legal, muito legal. Você conseguiu ver aí? Tá dando para você ver? Muito legal.
Ribeiro, andei sentindo sua falta nas lives. Amém, Enquanto Vivian. você lê, ó. Enquanto você lê, eu vou mostrando aqui pro povo. Ó, gente, ó. Eu já tinha, assim, essa partezinha aqui, né, para poder perguntar, mas o decorrer ele foi respondendo. Aqui eu fiz aqui, tudo da live de hoje. Sempre, gente, traga caneta, papel, anotem, aproveita esse momento mesmo para poder aumentar aí o seu conhecimento a respeito do tema, porque a gente quer trazer isso, né, Carlos? Sem dúvida, Pri. É assim, a gente. Tá tudo certo aí, tá me ouvindo? Tá ótimo. A gente tem que, mais do que nunca, e eu falo, a gente tem uma grata oportunidade, uma coisa que a gente reclamou a vida inteira, falta de tempo. A gente nunca tinha tempo para nada, a gente não tem tempo para estudar, para ficar com os filhos, a gente não tinha tempo para nada, era uma correria. Agora a gente tem tempão e a maioria das vezes a gente está jogando fora esse tempo. Ou assistindo coisas que não vai levar a gente a lugar nenhum. A gente tem que ter um momento de lazer também, mas só ficar nisso. Mas é um momento de a gente rever. Quem sabe estudar o que você sempre quis, aprender o idioma, se preparar para o teu negócio, ler a Bíblia, fazer devocional. É momento disso, é momento de a gente fazer o que a gente não fazia com a desculpa do que não tinha tempo. Agora a gente tem tempo, a gente está o dia inteiro. É ficar mais próximo dos filhos, é parar para conversar. Sabe uma coisa que eu falo sempre que na crise abre um leque de oportunidades e abre um leque de oportunidades de todos os sentidos, não só no mercado, no negócio como um todo, mas na vida, né? Talvez a gente não tivesse nunca tido a oportunidade de estar tão próximo da família, assim, dos filhos, do marido, da esposa, enfim, de ter oportunidade de conversar, de parar o dia, almoçar junto, conversar, ver como que o seu filho, a sua filha se comporta durante o dia. A gente, porque férias, quando a gente está de férias, é 30 dias com as crianças, mas férias é férias, você não está nem aí para o que está rolando, você está preocupado com as férias, aproveitar e está tudo certo. Como a gente não está de férias, a gente está em quarentena, é o momento de a gente olhar isso e olhar como é lindo, né? Que a gente vê, a gente vai se maravilhar com as coisas que a gente vê assim. Parar para ouvir o que os filhos têm para dizer sobre isso daí, ver, nossa, como ele cresceu, como ele evoluiu e tal. Eu tenho dois filhos, né? A minha mais nova tem 13 e ela fala umas coisas que eu falo, meu Deus, da onde surgiu isso aí? Porque no dia a dia a gente não para para observar o que eles estão falando, a maneira que eles estão pensando, que eles estão crescendo, que a vida está andando. A gente fica nessa loucura do dia a dia, a gente não para observar essas coisas, e que agora é uma grata e oportunidade de a gente olhar para isso e ver, nossa, como eles estão evoluindo, como eles estão crescendo, ou como eles precisam crescer, como eles precisam evoluir, e sentar junto e fazer coisas junto, né? É momento disso. Essa semana eu postei, acho que antes de ontem no meu Instagram aí, inclusive meu Instagram, santoscarlos.marketingmkt, para quem quiser seguir lá, a Vou gente falar um pouquinho vou mais. anotar aqui. Eu postei essa semana, eu fiz um post lá essa semana com a imagem da minha família, eu e minha família, e falando minha principal equipe. É o momento disso, sabe? De a gente entender quem está com a gente, independente de crise, do que for, eles são as pessoas que vão estar com a gente. Clientes vão embora, negócios fecham, empresas crescem, diminuem, falem, mas a família é que vai estar com a gente, independente do que rolar, assim. Então, essa é o nosso principal equipe, é o nosso principal time. Não só nesse momento, assim, de que a gente está junto, mas para a vida, assim, a gente tem que olhar para isso, sabe? Entender quem está com a gente, independente do que a gente está vivendo. Valorizar isso, né? E uma coisa que eu falo também é verbalizar isso para as pessoas. A gente não para poder falar isso para as pessoas, né? Quanto as pessoas são importantes para a gente. A gente acha que a pessoa já sabe que ela é importante, mas não é assim. Tem um livro que eu curto muito, que é O Óbvio Nem Sempre é Óbvio. Nem sempre o que a gente quer, que é claro, lógico que ela sabe que eu gosto dela. Como assim? Eu sou pai dela. Será que sabe mesmo? Quantas vezes você já disse que ama o seu filho, sua filha, enfim, as pessoas que você ama?
E não tem coisa mais triste, para mim, na minha opinião, do que quando essa oportunidade maravilhosa que a vida dá pra gente, de a gente dizer para as pessoas que ama, quando a gente não faz e quando a gente não tem mais essa oportunidade por algum motivo. Para mim não existe nada mais triste assim do que não ter mais essa oportunidade de poder dizer eu te amo para alguém, que você teve um monte de dias aí de oportunidade que você não fez e que não dá mais para fazer. Então vamos aproveitar esse tempo aí que tá todo mundo em casa e replicar isso, porque é um momento difícil também para isso. A gente também não estava acostumado com isso. Uma coisa é você aguentar a molecada 30 dias em casa. Eu vi aí a Pri, os meninos toda hora indo aí, falando com ela. É o dia inteiro isso. É nossa realidade agora. Então, chega uma hora que você fala, eu não tô aguentando mais, não, eu vou correr para onde? Porque não tem mais aquela. Não dá para sair de casa. Então é maluco isso. Então é o momento de a gente repensar as relações, assim, no tocante a enxergar que esse do nada que aparece para ver o que ela tá fazendo e dar um beijo nela, como é lindo isso. Como é maravilhoso receber esse beijo do nada, assim. E no dia a dia, às vezes a gente não valoriza isso. Sei que a Pri não, ela valoriza, mas na maioria das vezes a gente não valoriza isso. E é maravilhoso essa oportunidade, né? De receber um beijo, de saber que é amado, de saber que é importante para uma pessoa, independente do tamanho dela. E a gente tem um momento disso, de valorizar as pessoas, de novo, o altruísmo em todos o processo, assim, amar as pessoas como nunca, assim, eu acho que é o momento disso. Sim, como se não houvesse amanhã, né? Senão, Ô, porque pode não haver, inclusive. ó, tem aqui a pergunta de Ribeiro, antes da gente encerrar, porque ele já perguntou umas 3 ou 4 vezes aqui para você. Subindo um pouquinho mais, você vai ver logo aqui a pergunta dele, que ele repetiu novamente. Eu me perdi nesses comentários aqui, agora fica tudo para cima. Às vezes trava, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui Vê voltar no aí que comentário dele. O consumidor não tem memória curta? É difícil sobreviver sendo honesto? Não. Ou não, né? Eu acho que ele quis falar isso. Ou não. o consumidor não tem memória curta, não. Isso é um jargão que as pessoas colocam isso. Que as pessoas têm memória curta. Não tem, não. Basta olhar para você aí. Quando você foi. O que acontece é assim, ó. Quando a gente é bem atendido, quando alguém surpreende a gente, parece que aquilo passa batido na nossa cabeça. Por quê? Porque a gente não, normalmente, que é o que eu estava falando até agora, que a gente não verbaliza positiva. A gente tem um hábito, isso é natural do ser humano, de verbalizar só coisa negativa. Então, quando a gente fala, tem um jargão que as pessoas falam assim, se você fizer o bem a 10, o cara não vai falar para ninguém, esses 10 não falam para ninguém que você fez o bem. Se você fizer o mal para um, ele vai falar para 10 que você fez o mal. Essa é uma questão de falar, mas não que a pessoa não sente. A pessoa sente que você fez o bem. Para pensar aí agora, não sei quem perguntou aí não, mas para pensar agora aí. Às vezes que você foi bem atendido, às vezes que você recebeu o que você realmente queria, aquela compra que você fez que foi exatamente aquilo que você fez. Olha um exemplo bem legal que traz a gente à memória, assim. Sabe quando a gente tem um evento muito legal que a gente quer ir, que é importante pra gente, que a gente vai lá e compra uma roupa para esse, independente do que você gasta, de quanto você vai pagar na conta, então fala assim, não, mas é uma roupa que você quer para aquele evento, o que você pensou para aquele evento. Aí quando você chega naquele evento, ou quando você se arruma para ir para aquele evento, você olha pro espelho e fala, caramba, como eu fiquei legal nessa roupa, como eu fiquei bacana. Todo esse evento, como é um evento importante para você, ele vai ficar marcado na tua cabeça. Toda vez que você lembrar desse evento, logo você lembra da roupa que ficou muito legal em você naquele evento. Por sua vez, você lembra da onde você comprou essa roupinha que ficou muito legal. Então, se você tiver um evento, aonde você vai? É importante, você não, é natural. Você vai de novo naquela loja que comprou a roupa que ficou super bem em você. Meio que, de novo, óbvio, né? É dentro dessa lógica. Eu já comprei uma roupa lá, caiu super bem em mim. Eu preciso de comprar uma roupa agora de novo que fique legal em mim. Eu vou primeiro naquela loja lá. Então não tem essa questão aí não de memória curta com relação a isso não. O que acontece
é que a gente não verbaliza para as pessoas o bem, na maioria das vezes. Por isso que eu falei aqui encarecidamente para as pessoas falarem mais. Falar quando de alguém, quando ama alguém, quando a gente abraçar mais, no período do corona, obviamente, não pode abraçar agora, mas com as pessoas que a gente puder, a gente abraçar, beijar e falar o quanto ama, porque a gente não tem esse hábito. A gente tem que trabalhar esse hábito na gente. Né? A gente tem que isso ser trabalhado, ser puxado para poder falar. Não é natural. Agora, o contrário é natural. Quando você é mal atendido, é natural você falar para todo mundo que você é feliz. Natural. Mas o contrário não é natural, não. Mas não é que esqueceu, não, tá? A gente continua na memória lá, no subconsciente, gravadinho, só que a gente não fala. Mas lembra, na hora que for comprar, a gente lembra automático. Se a gente parar para pensar, a gente vai várias coisas assim. Ó, então, já, já vou parar de importunar, mas aí Doralice, ela fala assim, verdade. Nem loja que tem loja que só volto por causa do atendimento ou por causa da sua experiência agradável. E Maria Aparecida diz assim, verdade, família é tudo de bom. Eu tenho 2 filhos, um vai fazer 10 anos e o outro vai fazer 2 anos. Gostei de você falar da importância da família nesse momento. E Ribeiro fala bem assim, vejo empresas enganando e vendendo pelo marketing e outras honestas lutando para sobreviver. É verdade, infelizmente isso é uma verdade. Tem alguns que estão teoricamente ganhando dinheiro agora. Por que eu disse teoricamente? Porque é como eu falei para vocês. Imagina um balde com água, a pessoa vai pegar água com os dedos abertos. Vai cair um monte de cliente entre o vão dos dedos dessas empresas aí. Eu tenho dó da empresa que faz isso, sinceramente. Se você perguntar para mim se eu tenho raiva das empresas que fazem isso, eu não tenho, eu tenho dó. Porque eu sei o final delas, qual vai ser. E eu fico muito triste quando o negócio quebra. Independente do negócio que for, eu fico muito triste. Porque eu sei, e não é que eu sou 100% voltado ao mercado, tal, que eu estou nessa pilha, não. Mas é porque eu sei que é isso que move. Move tudo, move o processo como um todo. Então, eu fico muito triste. Eu sei o final dela. Quem está abusando pode ter certeza. Pode não parecer, tá? Pra gente, assim, num primeiro momento a gente olha e fala assim, não, não é verdade não, cara. Eu tô vendo o cara ganhando dinheiro aí, o cara vendendo um bujão de gás a R$ 150 e tá vendendo um monte. Como é que ele vai... Sim, ele tá vendendo agora, porque só tem essa opção. Mas quando todo mundo estiver vendendo com 70, para pensar se alguém vai lá de novo em quem abusou de você e vendeu por 150. Os vizinhos dele vão tudo continuar vendendo depois desse processo e ele encalhado lá. E eu não estou dizendo isso, eu não estou dizendo isso com fé e esperança de que isso vai acontecer, não. É processo que já aconteceu. Se a gente parar para pensar, a gente já viveu grandes crises nesse cenário e a gente vai ver outras, tá? Essa não essa é diferente porque tem um vírus aí letal que mata muito, então é diferente das outras crises. Mas crise econômica a gente já passou por várias. Se a gente pegar histórico de outras crises, por exemplo, na própria bolha de 2008, da economia norte-americana lá no mercado imobiliário, quando chega no Brasil, que foi teoricamente mascarado aqui no Brasil, mas quando chega no Brasil esse processo do dano econômico, algumas empresas, alguns lojistas, por exemplo, escondiam mercadoria, não sei se vocês lembram, para parecer que não tinha. Eu vou dar alguns exemplos. Carne, leite, parecia que não tinha mais. Você ia no mercado, não tinha leite, não tinha carne, e aí surgia uma caixa de leite. Só que uma caixa de leite, que a gente chama do marketing de demanda de procura, é uma escassez. Então, eu só tinha uma caixa de leite para vender para 50 pessoas que queriam comprar um leite. Eu só tenho uma caixa, eu vendia do preço que eu queria. E as pessoas se matavam para comprar. Só que isso acontecia. E o cara parecia que estava se dando bem. Só que quando voltava o processo, e eu vou usar o leite, e aí eu não vou falar mais, mas inclusive uma mega empresa de laticínio literalmente quebrou durante uma outra crise da 2008, justamente por isso, as pessoas não compram mais daquele processo, porque, cara, agora tem outras ofertas, eu não vou comprar daquele sujo lá que ficou me vendendo mais caro só para abusar de mim. Não tem perdão isso, gente. É assim, um negócio que fica gravado na nossa cabeça, a gente fica com uma sensação de raiva, de indignação que corrói nossa alma, assim, a gente não consegue esquecer. Se
vocês verem lá o depoimento das pessoas que os jornais estavam entrevistando quem estava lá, ou se algum de vocês aqui viram isso, tipo, comprou um gás a R$ 150 só porque o cara está abusando, a raiva que a pessoa fala, assim, o sentimento de ódio assim, que a pessoa fala, aquilo marca como se fosse ferradura no coração da pessoa. Ele não volta lá mais, se tiver opção. Então, assim, parece que o jogo é legal fazer isso, abusar das pessoas tal, mas não é um jogo interessante. Para longevidade da vida, se você quiser ganhar só agora, vender mais agora, beleza, você vai vender mais, porque tá todo mundo precisando mesmo, vão comprar 150. Só que depois, quando voltar para o normal, teoricamente normal, que a gente não sabe como vai voltar, mas para a normalidade, ninguém compra mais de você. Se o jogo for esse, vender só agora, beleza, vai lá, manda ver, vende agora. Mas se não for, não faça isso, porque não tem perdão. Tânia Damasceno, ela fala bem assim, vendendo álcool em gel, que é tão necessário nesse momento, com preço elevado, é vergonhoso. É verdade, é tudo que realmente está falando aqui. É vergonhoso, as pessoas fazem isso mesmo. Porque o ser humano é um bicho assim, né? De achar. E não é só o ser humano, assim. Eu acho que a gente tem muito essa cultura no nosso país, que eu acho que é mais uma oportunidade que a gente está tendo nessa crise, de acabar com essa cultura no nosso país do jeitinho brasileiro. Eu fico triste quando me falam isso como se fosse uma vantagem do brasileiro. Ah, a gente Mas é um não é. Brasil. Não é vantagem. Jeitinho não é vantagem, não. É. Jeitinho é estelionato, roubo, abuso, tem outro nome, não esperteza. Isso não existe, isso a gente tem que acabar com isso. A gente tem que entender o outro que está comprando da gente como se a gente fosse a gente lá que estivesse comprando. Ninguém gosta de ser abusado. Por que eu vou abusar dos outros? Porque isso, gente, assim, ó, a gente não para pensar, mas isso extrapola todas as áreas da nossa vida. Quem é abusador nos negócios é abusador na sua relação, é abusador na relação com o cônjuge, é abusador na relação com os filhos, é abusador com seus funcionários. Ele não abusa só das pessoas. Esse cara lá que fabrica o álcool lá que está vendendo mais caro, o dono da farmácia, o dono da loja lá que está abusando das pessoas, pode ter certeza que ele faz isso com a mulher dele, com os filhos dele, com os funcionários dele, ele faz com todo mundo. Porque isso é característica de abusador. Ele não tem como separar o ser humano. Então, se ele é abusador nos negócios, ele é abusador em tudo. Se ele é altruísta nos negócios, ele é altruísta em tudo. E se ele é próspero e feliz nos negócios, ele é próspero e feliz em tudo. Uhum. É isso. Então, assim, vamos ser prósperos em tudo e felizes em tudo. Como? Sendo honesto, ajudando as pessoas, cooperando, tendo um pensamento caridoso, olhando o outro com um olhar, com a dor do outro, e se, não é só chorando com o outro, é indo lá em socorro do outro, e ajudar as pessoas. Porque um dia pode ser a gente não sabe o que vai acontecer. Então, se hoje você está na posição de ajudar, ajude, porque amanhã pode ser que você esteja na posição de ser ajudado. E eu quero crer que se você ajudar hoje, no futuro as pessoas vão te ajudar também. Então é momento disso, assim, de pensar nisso tudo, assim, que passava batido na nossa cabeça. Parece um discurso filosófico demais, mas é momento disso, da gente olhar para tudo isso aí, repensar a nossa vida de modo geral, assim, quem eu sou, quando eu brinco assim, quem eu sou na fila do pão, e depois olhar para o negócio, é realmente quem eu sou enquanto pessoa, enquanto empreendedor, porque vai impactar no meu modo de ser como negócio. Então eu preciso entender quem eu sou e me melhorar, né? Se eu precisar melhorar. Carlos, o que eu havia mencionado aquela hora que o áudio não passou, foi que eu li um artigo essa semana falando sobre isso, né? Que você disse sobre a questão de você da ajuda solidária, né? Que como empresa, se você que vai existir, já existe, né? O mundo antes e agora o mundo que vai ser após essa pandemia. Sua empresa, ela precisa ser solidária. Mesmo que você não seja, mesmo que não seja mais assim, ai, por prazer, por emoção, mas você vai ter que ser solidário. E ela, no artigo, ela deu o seguinte exemplo. Por exemplo, tem dois restaurantes.
Se os dois estão na mesma rua e vendem cardápios parecidos, por que não conversarem um com o outro, né? Falar, hoje eu vendo isso e amanhã você vende aquilo. É questão de sobrevivência, você vai ter que pensar nessa ajuda solidária em questão de sobrevivência mesmo. É tudo isso que você está falando. E a questão de não agir, né, pensando somente no momento, que às vezes a pessoa ela é desonesta porque ela pensa no momento, né? Ela pensa em tirar vantagem e acha que vai lucrar grande, mas na verdade, se ela for pensar a longo prazo, essa falta de honestidade dela também vai fazer na frente ela obter a consequência disso que ela plantou hoje, né? Sim, sim. Sem dúvida, Pri. Eu acho assim, quando a gente olha para algumas mega empresas que quebraram, obviamente tem outros pormenores, mas muito é disso, assim, de empresas que não tinha realmente idoneidade, não pensava na sua entrega de modo genuíno, estava pensando só no dinheiro. Eu falo uma coisa que não é uma frase minha não, infelizmente, que eu gostaria que fosse, mas quando o cifrão sai do olho, ele vem pro bolso. A gente fica o tempo inteiro com o cifrão no olho, assim, olhando pro outro, tipo, ninguém, a gente, principalmente nesse momento louco, assim, que tá todo mundo querendo sobreviver, a gente olha pro outro como se fosse um cifrão, assim. Tipo, tem um desenho, os desenhos antigos lá, o tio Patinhas lá olhava pra pessoa e em vez de ver uma pessoa, via um cifrão. Os desenhos animados, ele tem um processo de PNL, dentro do processo de criação do desenho animado, ele retrata o que a mente humana fala. Então, quando a gente vê aquilo, às vezes a gente olha para as pessoas e pede essa questão que tem uma pessoa ali na minha frente. Eu vejo um cifrão, eu preciso vender alguma coisa para ela. Não, tem uma pessoa na tua frente que tem uma necessidade, você tem que suprir essa necessidade. Consequentemente, ela vai te pagar por isso. Mas é consequência, não é o fim. O fim é contribuir para aquela pessoa. De novo, eu não estou querendo dizer aqui que eu sou bonzinho, ai, Carlão, bonzinho, receber coraçãozinho. Não, é porque é assim que funciona. É assim que funciona no mundo dos negócios. Eu tenho que olhar para o outro genuinamente e dizer assim, ok, que o meu negócio contribui para aquela pessoa. A partir disso, se eu conseguir contribuir para ela, automaticamente ela me paga. Agora, se eu não tiver nenhum processo de contribuição, por exemplo, se eu tivesse vindo aqui hoje atender tua audiência com um pensamento assim, nossa, eu vou lá, porque vão ter pessoas lá, vai ter empreendedor lá, pode ser que role contrato. Ferrou. Não chega a lugar nenhum esse pensamento. Você tem que vir para cá para servir. Não, vou servir. Eu não importo o que vai acontecer. Eu vou servir, vou contribuir para as pessoas. Eu brinco que com a idade a gente ultrapassa esse limite aí de achar que tudo é business, tudo envolve grana. Envolve vida. Dinheiro é consequência, não é causa, não é fim. Fim para mim é vida, é ser feliz, é fazer as pessoas felizes. Se eu tiver contribuído para uma pessoa, se lá a Antônia lá ligar amanhã, que ela falou que vai ligar, eu tenho certeza que ela vai ligar. Se ela ligar amanhã para a manicure dela e perguntar para a manicure dela se ela está bem, contribuir para a manicure dela, eu já ganhei o meu pote de ouro. Para que eu quero mais negócio além disso? Eu já fiz o que eu tinha que fazer aqui, que é implantar alguma coisa, uma semente do bem. O resto é consequência. Vai acontecer, de qualquer forma. Então é essa preocupação genuína de contribuição que a gente tem que ter agora. E nessa nova economia que algumas pessoas estão chamando, que a gente nem sabe como vai ser, mais ainda. Quando você falou desse exemplo aí que você deu dos restaurantes, é isso, nessa nova economia, a gente vai ter que partir para essa nova economia entendendo assim, eu vou contribuir. Automaticamente ou consequentemente vem um retorno financeiro. Mas eu não estou fazendo nada para retorno financeiro, eu estou fazendo algo para contribuir. Quando você deu esse exemplo aí de juntar dos restaurantes, um fazer o almoço, outro a janta, para não competir os dois no almoço, para os dois venderem e tal, que é uma coisa bem legal de ser feita, é com o intuito de contribuição. Cara, vamos contribuir, porque se você ficar vivo, eu também fico vivo e a gente continua nesse processo até passar isso tudo e a gente sai daqui tranquilo. Contribuição, é isso que vai funcionar. As pessoas vão querer estar agregado com empresas, com marcas e consumir coisas de empresas que estão preocupadas em contribuir com elas. Por isso que eu falei lá no lance do WhatsApp, antes de você mandar a tua tabela, pergunto se está tudo bem com ela, genuinamente. Uma coisa que eu sempre falo, né? A gente nunca achou que a gente ia ter saudade de dizer para as pessoas, tipo o porteiro, cara do elevador, bom dia.
se ele está bem, desejar bom dia. A gente está sentindo falta disso agora, porque a gente não Para pode estar em encerrar, quarentena. já foi nossa uma hora novamente. Eu vou deixar para você dar os créditos. Então tá bom, eu vou encerrar, porque eu já falei demais, eu falo demais mesmo. Espero realmente ter contribuído de alguma forma para cada um que está aqui. Pri, muito obrigado pelo convite. Estou super à Me disposição aí de você. perdoe.